Alerta vermelho. Capítulo 38. A delegação Malkin. Todos os astros pareciam estar alinhados para que a lei Magnitsky fosse aprovada sem problemas. O empresariado apoiava, entidades de defesa de direitos humanos apoiavam, o governo Obama apoiava, republicanos, democratas, todo mundo. Eu não conseguia imaginar que houvesse algo capaz de impedir nossa vitória. Mas em 9 de julho de 2012, menos de 2 semanas antes de o projeto de lei conjunto ser analisado pela Comissão de Finanças do Senado, o governo russo fez um derradeiro e desesperado esforço para tirá-lo dos trilhos. Despachou para Washington uma delegação de alto nível para apresentar uma investigação parlamentar do caso Magnitsky. O objetivo oficial divulgado era criar uma comissão binacional envolvendo os congressos russo e americano. Mas como fizera Kerry anteriormente, o verdadeiro propósito era atrasar a tramitação do projeto até a legislatura seguinte, quando finalmente agonizaria até a morte. A delegação era composta por 4 membros do Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento Russo, e liderada por um político chamado Vitaly Malkin, um bilionário russo, no 1962 na lista dos mais ricos da revista Forbes. Descobri que em 2009 Malkin fora citado como membro de um grupo envolvido em crimes transnacionais pelo governo canadense, e que apesar das negativas do bilionário, tinha sido proibido de entrar no Canadá. Eu não entendia como alguém com tal reputação pudesse liderar uma delegação para Washington, até ver uma foto dele em frente ao Capitólio cumprimentando alguém por ocasião da doação de $1 milhão para a biblioteca do Congresso feita por ele. Suponho que $1 milhão possa comprar alguma dose de tolerância em Washington. Não obstante esse histórico, eu tinha convicção de que congressistas sérios teriam interesse em ouvir qualquer novo detalhe que esse parlamentar russo tivesse sobre o caso Magnitsky. Eu sabia que a apresentação de Malkin conteria falsificações e invenções da FSB, e me perguntava como um congressista americano conseguiria perceber isso em um encontro de 30 minutos. Passei a maior parte do dia 9 de julho ligando para diferentes gabinetes do Congresso, tentando descobrir quem aceitara se encontrar com a delegação. Kyle me contou que Cardin se recusara, mas McCain, Wicker e McGovern concordaram, ainda que de modo relutante. Kyle soube também que a delegação seria recebida em audiência no Conselho de Segurança Nacional do Presidente e no Departamento de Estado. Depois dessas reuniões, a delegação Malkin daria uma entrevista coletiva no dia 11 de julho na Embaixada da Rússia para anunciar novos detalhes do caso. A maioria das reuniões da delegação Malkin foi realizada no dia 10 de julho. Liguei freneticamente para todo mundo que conhecia em Washington, a fim de obter alguma informação sobre como haviam transcorrido, mas não tive sucesso. Nem Kyle estava disponível naquele dia. Eu teria repetido esse esforço no dia 11, mas infelizmente estava indo viajar para San Diego com minha família. Não poderia haver hora pior, mas eu não iria cancelar. Quando essa confusão começou, eu tinha prometido a Helena que não deixaríamos os russos arruinarem nossa vida. Pegamos um avião ao meio-dia, e embora eu estivesse com a cabeça em outro lugar, ajudei Helena a cuidar das crianças da melhor maneira que pude. Nós nos acomodamos e fiquei brincando de faz de conta com Jessica com um par de girafinhas de pano enquanto o avião taxiava e decolava. Enquanto ganhávamos altitude, ela perguntou de maneira repentina: "Papai, quem é Magnitsky?" Eu nunca tinha falado explicitamente com Jessica sobre Sergei, mas ela já ouvira o nome dele tantas vezes que fazia parte do seu vocabulário. Refleti bem antes de responder. Sergei Magnitsky era um amigo. Aconteceu alguma coisa com ele? Sim. Pessoas muito malvadas o colocaram na prisão, o machucaram e pediram que ele dissesse uma mentira. E ele disse: "Não, ele não disse." E por causa disso eles tornaram a vida dele muito difícil e o proibiram de se encontrar com sua família. E por que eles queriam que ele mentisse? Perguntou, enquanto fazia sua girafinha dançar no apoio de braço entre nós. Porque eles roubaram um montão de dinheiro e não queriam devolver. Ela deixou a girafinha cair em seu colo. Depois de alguns instantes, perguntou: "E o que aconteceu com Magnitsky?" "Bem, meu amor, ele morreu." "Por que não queria mentir?" "Isso mesmo, morreu porque não queria mentir." "Ah." Ela então pegou a girafa e a virou, falando algo inaudível para o bichinho em seu idioma infantil. Eu estava calado, entretido com meus pensamentos, quando ela disse: "Espero que isso não aconteça com você." Eu pisquei, segurando as lágrimas. "Não vai acontecer, não, meu bem, eu prometo." "Tá bom." O aviso de apertar os cintos foi apagado e ela se levantou para falar com Helena sobre alguma coisa. Aquela conversa me atingiu em cheio, mais do que triste, me deixou com raiva. Precisava saber o mais rápido possível o que estava acontecendo em Washington com a delegação Malkin. Assim que aterrissamos, 11 horas depois, liguei meu celular e telefonei para Kyle, me preparando para o pior. Ele atendeu no primeiro toque com a mesma voz sossegada de sempre. "Ei, Bill, o que me conta?" "Passei o dia no avião. O que está acontecendo com os russos? Nosso projeto de lei continua vivo." "Claro. A intervenção deles, se é que se pode chamar assim, foi uma grande cagada, um fiasco completo", disse ele rindo. "Você precisava ter visto." Ele me contou que o primeiro ponto levantado por Malkin aos senadores foi que Magnitsky era um bêbado e estava acima do peso, de modo que sua morte fora de alguma forma causada por seu alcoolismo. Além de ofensivo, os senadores sabiam que isso era falso. Eles conheciam bem os relatórios independentes que concluíram que Sergei morreu por ter sido torturado e surrado, além de não ter recebido cuidados médicos adequados. O segundo ato de Malkin foi declarar, depois de amontoar uma pilha de documentos escritos em russo diante dos senadores, que aqueles papéis continham provas irrefutáveis de que Sergei e eu éramos desonestos e tínhamos roubado $230 milhões. Essa manobra tampouco os abalou. Muitos dos senadores tinham visto os vídeos da série Intocáveis da Rússia e conheciam bem a história da riqueza não explicada de Karpov, Kuznetsov e Stepanova, assim como o caso da lavagem de dinheiro e os $milhões do marido de Stepanova congelados na Suíça. Os senadores relembraram esses fatos desagradáveis para Malkin, que por sua vez, respondeu que as autoridades russas investigaram todas essas acusações e não encontraram nada errado. Kyle me contou em seguida que a entrevista coletiva tinha sido um desastre ainda maior. Quando um repórter do Chicago Tribune pediu que comentasse os documentos que provavam que Sergei havia sido espancado por guardas da tropa de choque, Malkin respondeu como se estivesse falando do clima. Talvez ele tenha sido chutado uma vez,
talvez 2, mas não foi por isso que ele morreu. Apesar de todo o alvoroço e drama criado em torno dessa última tentativa, desesperada do governo russo, o resultado foi totalmente oposto ao desejado. Em vez de plantar dúvida na cabeça das pessoas em relação à Lei Magnitsky, a delegação acabou reforçando suas convicções. Nossa base de apoio era extremamente sólida, e não haveria como o projeto de lei ser vetado pela Comissão de Finanças do Senado. Sem mais complicações, a Lei Magnitsky recebeu sinal verde em 18 de julho. O próximo passo seriam as votações nos plenários das duas casas do Congresso americano, o que aconteceria depois do recesso de verão. As coisas se acalmaram durante o recesso, e eu pude curtir férias realmente relaxantes com meus filhos pela primeira vez em muitos anos. Eu nem lembrava a última vez que conseguira me desligar de tudo. No meio de nossa viagem, as crianças imploraram para que fôssemos acampar. Pegamos uma barraca e alguns sacos de dormir emprestados, e fomos de carro para o Palomar Mountain State Park, a 1h30 ao norte de San Diego, onde achamos um lugar para acampar. Pegamos lenha no posto dos guardas do parque, fizemos uma fogueira e exploramos a floresta. David se encarregou da cozinha e comemos espaguete com molho de tomate e cachorro-quente em pratinhos de plástico. Quando a noite caiu, corujas e outros pássaros começaram a piar nas copas das árvores, e o aroma da madeira queimando envolveu o ar. Fazia tempo que não passava uma noite tão maravilhosa. Quando voltei para Londres, estava com a bateria recarregada e pronto para a partida final, mas os russos também estavam. No meu primeiro dia de volta, chegou para mim um grande envelope preto com carimbo de correspondência registrada contendo uma ação judicial de 205 páginas. Querelante, Pavel Karpov, querelado, William Browder, impressa em papel timbrado do escritório de advocacia Oswald, um dos mais prestigiosos e caros do Reino Unido. Karpov estava me processando por difamação em um tribunal do Reino Unido. O processo alegou que nossos vídeos postados no YouTube sobre Karpov, Kuznetsov e Stepanova o difamaram e lhe causaram danos morais. Não consegui segurar o riso. Danos morais? Era uma piada. Para começar, Karpov ganhava menos de $1.500 por mês, e o escritório que ele havia contratado cobrava cerca de 600 libras por hora. Isso significava que, só para ter esse documento redigido e entregue, ele teria de ter torrado seu salário oficial de vários anos. Tive a impressão de que essa era uma última tentativa de silenciar nossa campanha, um golpe perfeitamente alinhado com a forma de atuar de Putin. Em maio de 2012, logo depois de ser reeleito, Putin determinou que uma das prioridades máximas de sua política externa era impedir que a Lei Magnitsky fosse promulgada nos Estados Unidos. Para mim, isso explicava como Karpov, milagrosamente, conseguiu arcar com os custos dos honorários de um escritório de advocacia londrino tão caro. Tenho certeza de que o escritório Oswald ficou feliz em pegar o caso. Eu ficava imaginando um advogado bom de lábia convencendo um bando de russos toscos de que investir 1 milhão de libras nesse processo lhes traria grandes benefícios e resolveria seus problemas com Bill Browder e a Lei Magnitsky. O que os advogados talvez não tenham percebido é que um oficial de polícia russo que não falava inglês e tinha estado no Reino Unido somente 2 vezes, em férias, dificilmente seria bem acolhido por um tribunal inglês num processo por difamação. Contratei advogados para me defender no processo, mas não deixei que o caso me distraísse do objetivo principal, ver a Lei Magnitsky aprovada. Quando o recesso de verão terminou no início de setembro, liguei para Kyle assim que ele voltou ao trabalho para saber quando o projeto seria votado. Kyle riu. Bill, estamos chegando ao auge da temporada de seca de notícias sérias, que é logo antes das eleições. A Magnitsky é um caso muito garantido, de modo que as lideranças não terão interesse nenhum em programar sua votação. Mas nós temos apoio total dos 2 partidos. Aparentemente essa lei é a única coisa com que todo mundo em Washington está de acordo. E esse é o problema, Bill. Agora que a campanha eleitoral está esquentando, ninguém quer falar de coisas que todo mundo concorda. Nenhum desses caras pode se dar ao luxo de ajudar o oponente a se dar bem. E isso significa exatamente o quê? Significa que o projeto de lei não irá à votação antes de 6 de novembro. Fiz algumas contas. Ou seja, teremos apenas 7 semanas entre a eleição e o fim da legislatura. Nem 7 semanas. Com os feriados de fim de ano será muito menos. Embora a demora me preocupasse, não havia nada que eu pudesse fazer a não ser esperar. Passei setembro e outubro com meu pessoal tentando tomar pé da situação do Hermitage, minha empresa de investimentos, que a essa altura era uma pálida sombra do que tinha sido no passado. Para reconstruir meu fundo e fazê-lo voltar a ser o que fora, teriam sido necessários meses seguidos de viagens de vendas e conferências de investimentos. Quando eu tive que escolher entre fazer isso e lutar para obter justiça para ser gay, eu não pisquei e escolhi a justiça. As semanas demoraram a passar, até que finalmente realizou-se a eleição em 6 de novembro, com fácil vitória de Obama sobre Mitt Romney. No dia seguinte liguei para Kyle e tornei a perguntar quando o projeto de lei iria à votação. Para minha surpresa, ele disse: "Eu já ia te ligar. A Câmara dos Deputados acaba de anunciar que vai a plenário na outra sexta-feira." "Você tá falando sério?" "Sim. Até que enfim a coisa vai sair do papel." Eu dei uma olhada no meu calendário. Dia 16 de novembro. Kyle fez uma pausa ao perceber a importância da data. 16 de novembro de 2012 seria o 3º aniversário da morte de Sergei. "Sim", disse ele baixinho. "É verdade, mas tem mais um problema. A Câmara insiste que o projeto volte a ser uma lei válida apenas para a Rússia. É isso que será levado ao plenário. Quando ajustar o projeto, a fim de torná-lo uma legislação global de direitos humanos, o senador Cardin ficara tão entusiasmado com seu ineditismo e a possibilidade de se tornar um paradigma que agora poderia colocar em risco o acordo inteiro só para manter o caráter global do projeto. Isso quer dizer que Cardin talvez não aceite a versão da lei aplicada só à Rússia? Talvez não. Se o Senado tivesse uma versão de projeto de lei diferente da versão da Câmara dos Deputados, seria necessário que eles as conciliassem em uma, o que levaria ainda mais tempo, algo que não tínhamos. Se Cardin não recuasse, cresceriam as chances de ficarmos sem lei alguma. É claro que eu queria que a versão global da lei fosse aprovada. Batizar com o nome de Sergei um dispositivo tão abrangente e importante como o defendido por Cardin teria sido a homenagem ideal. Contudo, mais do que isso, eu queria que o projeto fosse aprovado e virasse lei.
Se para conseguir isso fosse necessário voltar para a versão aplicada somente à Rússia, eu estaria totalmente de acordo. Eu esperava que Cardin também estivesse. Finalmente chegou o dia 16 de novembro. Estava destinado a ser um grande dia. Não apenas o plenário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos colocaria em votação a Lei Magnitsky, mas à noite eu seria o anfitrião na estreia londrina de uma peça teatral intitulada 1 Hour 18 Minutes, uma produção independente premiada da dramaturga russa Elena Gremina, que detalhou os últimos 78 minutos da vida de Sergei. No fim da tarde, todo mundo no escritório entrou no site da CESPAN para acompanhar a transmissão ao vivo da sessão da Câmara dos Representantes. Antes do início da votação, membros do Congresso passaram pelo microfone para falar, contaram e recontaram maravilhosamente o drama de Sergei e clamaram por justiça. Esse verdadeiro divisor de águas estava acontecendo bem diante dos meus olhos nesse amplo salão icônico da história dos Estados Unidos. Foi nesse mesmo plenário que as emendas da abolição da escravatura foram aprovadas e a que deu às mulheres o direito de votar. Foi nesse plenário que leis que se tornaram marcos dos direitos civis foram aprovadas. Eu não conseguia acreditar que tudo o que tinha acontecido até então culminava agora nesse grande momento. A votação enfim começou. Um por um, os votos começaram a pingar, quase todos a favor. Sempre que havia um voto contra, vaias ecoavam no meu escritório, mas essas manifestações foram poucas e esparsas. O projeto de lei seria aprovado sem sustos na Câmara. Quando a ligação nominal dos representantes estava na metade, meu telefone tocou. Sem olhar para o visor do identificador de chamada, atendi achando que era Helena ou alguém querendo me felicitar e falar sobre o que estava acontecendo em Washington. Bill, aqui é Marcel. Reconheci a voz como sendo do contador que apresentamos Alexander Perepilichny, o russo que denunciara para nós a existência das contas na Suíça. Fiquei surpreso que Marcel estivesse ligando para mim, pois não tinha nada a ver com a Lei Magnitsky, nem com qualquer outro assunto em que eu estivesse envolvido naquele momento. Oi, Marcel. Será que a gente pode conversar depois? Estou um pouco ocupado agora. Sinto muito por incomodar você, Bill, mas é importante. Tudo bem. Do que se trata? Bill, nem sei se deveria estar lhe contando isso, disse ele, de maneira enigmática. Girei na poltrona e tirei os olhos da tela com a transmissão CESPAN. Me contando o quê? Você tem que me prometer que não vai dizer para ninguém nem para os caras do seu escritório. Depende. O que é isso? Alexander Perepilichny morreu.